Cara, desde a última vez que você me viu, eu continuo recebendo comissões aqui no meu celular todos os dias, o dia inteiro. Dá uma olhada aqui. Você também podia estar recebendo essas comissões. Quer aprender como que eu faço? Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás, eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Muita gente me pergunta como eu faço para ter resultado todos os dias pela internet. E olhem isso. 1.015 vendas. Tudo isso em apenas uma semana sendo aluno do João Pedro, beleza? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Então a gente viu poucas deficiências do Pablo Mari. Em 2 situações que a gente teve de ver um mano a mano, ele sofreu, que foi com o Pikachu no jogo contra o Vasco e foi contra o River Plate, se eu não me engano, com o De La Cruz, eu não lembro num lance que ele até tomou o cartão. Porque poucas vezes a gente vê ele exposto para um mano a mano. Porque aqui no Campeonato Brasileiro, a superioridade do Flamengo é muito grande. Então ele passa o tempo todo dentro desse modelo de jogo que é construindo. Então ele caiu no time certo. De repente, se ele cai num time diferente, que ele fica muito mais exposto, a gente não estaria falando da capacidade do Pablo Mari. E aí eu entro no Léo Pereira. O Léo Pereira é um jogador que ele tem mais velocidade que o Pablo Mari e vai ser facilitado pelo processo de já estar ali do lado esquerdo para construir a jogada. Ele tem esse passe, né, entre as linhas ali, aquelas 2 linhas iniciais, ele consegue achar o companheiro e isso facilita. Para esse miolo de zaga, eu acho que não, nesse momento eu não vejo problema, não. Gustavo Henrique é o que tem mais jogado, né? Por uma questão até de curiosidade. Recebeu críticas, né? Até recebeu algumas críticas. Mas até porque o Rodrigo Caio teve problema de lesão, o Léo Pereira teve problema também de ficar fora do jogo contra o Atlético, né? Também por uma lesão. Então acabou que o Gustavo é o que teve mais tempo. Eu só vejo uma diferença na maneira em que cada um foi contratado. O Gustavo foi uma oportunidade de mercado. O cara que estava saindo do Santos, um zagueiro de qualidade, que o Flamengo a possibilidade entendeu... de ir para fora e escolher o Flamengo. O Flamengo entendeu que qualificaria mais o elenco do que o Rodolfo, que estava deixando, por exemplo. Sim. Foi uma avaliação perfeita. Eu acho ele um zagueiro melhor que o Rodolfo. O Tuller é muito bom jogador. Sim, é jovem, é um cara que ainda, quando entrou pode até ser ajudou, lapidado, de fato. Mas eu acho que o Gustavo é um cara mais testado e aprovado, né? Que fez parte do bom sistema defensivo do Santos. O time ficou mais jogos sem tomar gol no campeonato no ano passado. Enfim, o Léo Pereira foi escolhido para repor a saída do Mari. Foi um cara que o Flamengo olhou para o mercado e falou, o perfil que eu quero é o desse cara e eu estou disposto a investir nesse jogador. Até pelos confrontos que teve com o Atlético, deu para observar bem. Sim, que Jesus falou algumas vezes que foi o time que mais dificultou. Então ele observou bem esse time. Era um time que estava ali a ser observado pela temporada que fez em 19. Então eu acho que o Léo Pereira é um cara escolhido para jogar no Flamengo. O Gustavo Henrique é um cara que o mercado ofereceu e que o Flamengo traz. Evidente, os dois agora no treino vão ter iguais condições. Se um falhar mais que o outro no treino e no jogo, um vai passar na frente do outro. É uma disputa, como é em qualquer posição. Mas eu vejo o Léo como um cara mais planejado para jogar nesse time. E assim, o Rodrigo Caio é um jogador que certamente vai estar nas listas do Tite aí eliminatórias. É um zagueiro que está sendo trabalhado. Como as coisas mudam, né? É um jogador que hoje, assim, pelo que eu tenho de informação, ele é um jogador que a comissão técnica do Tite conta como um dos zagueiros para a Copa do Mundo. O Tite gosta muito E o Tite olha muito, não só o jogador dentro do campo, é o treinamento, é o dia a dia, é o contato, é a conversa na concentração. E o Rodrigo Caio, desde as Olimpíadas, quando ele poderia até ir para a principal e depois teve uma lesão no São Paulo, um jogo contra o Ceará, e aí ficou fora da lista. Sempre deu azar, falta de sorte, né, do Rodrigo Caio, sempre em convocações lesionado, mas é um jogador que o Tite vai usar muito, vai convocar muito. E aí, sendo usado pela seleção brasileira, abre espaço para esses jogadores terem um entrosamento também, né? Não vai ser uma coisa assim definitiva, né? Um pelo outro. Os dois vão poder jogar. É por isso fez mais sentido ainda a contratação do Gustavo diante do que o mercado oferecia. Né? Não só dele, a gente está citando esse ponto da zaga, que deve não ter o Rodrigo Caio em algum momento. O Arrascaeta também vai servir a seleção uruguaia nas eliminatórias daqui a pouco. Né? Bruno Henrique e Gabriel, também, né? Não sei se os dois, mas eu acho que deve estar na seleção. Talvez os dois nas primeiras listas. Talvez o Gerson, né? Dependendo de como está a relação dele lá, porque teve a questão do pré-olímpico. Eu acho que não mudou muita coisa, não. Acho que é um jogador que está lá para... A curto prazo, até o Felipe Luiz, cara.
Dependendo do que é lateral Eu não esquerda. sei, Henrique. O Lodge tá muito bem, beleza. O Alexandre é um cara que ele Alexandre, confia, mas se tiver algum problema de lesão de algum sim, deles, né? sem dúvida. Para um jogo, pontualmente, uma tabela difícil de eliminatória, uma convocação. Jogo fora, jogo pronto, o Flamengo na já perdeu o Argentina, cara, entendeu? você tem que... Eu acho que, assim, até ele é um cara que não tá fora dos planos. É um lateral levado à última Copa, que terminou como titular na competição. Então, o Tite conhece o atleta, pode ser que utilize, pontualmente. A gente tem que pensar que o contexto de eliminatória em relação à seleção é diferente. Não é espaço para teste mais. Ali você tem que começar a pensar em pontuação para ter uma classificação tranquila. Então, acho que o Flamengo tem muito jogador aí que pode servir e ajudar o Tite no objetivo dele. Aliás, a CBF divulgou hoje, né, dia 6 de março, convocação para a primeira rodada, né, da eliminatória para a Copa do Catar 2022 e também a convocação para a Olimpíada. O Jardine, na sequência do Tite, vai anunciar a convocação com esses jogadores também acima de 23 anos. Então, de repente, pode até pintar um jogador aí do Flamengo, vamos... Não sei, vai ser... O Flamengo seria trágico. Seria muito ruim. Né? Seria Porque muito aí ruim. seria um prazo maior desfalcando o time. Mas assim... E depende da liberação do Flamengo também. O Flamengo é um time que não precisa vender. Então, se ele quiser falar, eu não vou liberar, eu não libero. Acabou. O Flamengo não precisa liberar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que o momento olímpico, a convocação olímpica é uma convocação à parte da FIFA. Não é da Libera FIFA. o time quiser liberar. Né? Isso vale para qualquer time, para o Flamengo, mais ainda que é um clube que não há necessidade mais de ser vendedor. 3 vagas ali acima da idade, né, acima dos 23 anos, e o André Jardine, ele vai se reunir com a comissão técnica, eles vão voltar, estavam num período de descanso depois da conquista da vaga, e eles vão analisar, vão começar a montar essa lista, quer dizer, já existe uma pré-lista ali, e eles vão analisar a necessidade e onde é que eles vão atacar para esses jogadores acima de 23, mas o Jardine pretende sim usar esses jogadores, e claro, o Neymar já deixou à disposição, se de repente não for para a Copa América, o Neymar vai estar na lista, vai tentar aí mais o bicampeonato aí, né, o ouro olímpico que o Brasil conquistou em 2016. Voltando para o Flamengo aqui para a gente arrebatar, tem o campinho do Flamengo aqui com a prévia, né, a prévia do jogo, provável escalação, vamos ver aí, ó. Gostei daquela foto do Jorge Jesus, hein, tá estiloso ali o mister, hein. Diego Alves, Rafinha, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Gabigol. A gente apostando no Pedro aqui, né? E tem o Pedro ainda também, né? Que o Pedrinho falou que possibilidade, acha que vai o Pedro, aí o Pedro seria na frente com o Gabigol jogando pelo lado do campo. Eu também acho que vai o Pedro, cara. Eu acho que vai o Pedro. O Flamengo, ele também funciona muito naturalmente no 4-2-2-2, né? Sim. Com Arrascaeta e Ribeiro compondo o lado, mas também entrando eventualmente, e Gabriel e Bruno Henrique um pouco mais alinhados à frente, com cada hora um saindo um pouco para o lado. Se você joga com Pedro e Gabriel, você tira o Gabriel um pouquinho mais da área, o Pedro faz a referência, eventualmente sai também para jogar. Eu acho que pode ir o Pedro também, assim. E você, Pedrinho? Eu acredito que vai o Pedro. Eu acho que ele consegue, até porque as ações dos jogadores elas são bem divididas, as movimentações elas são muito organizadas, sincronizadas. Pedro e Gabigol cada vez mais entrosados, né? Esse entendimento bacana deles lá, né? As movimentações são muito coordenadas, assim, está muito organizado. O Flamengo está muito acima taticamente. O Paulo Nunes, hoje no Seleção, falou que a proporção de favoritismo do Flamengo em relação ao título, ao Del Valle, é de 90-10. Oxe. Não. Ei, Paulinho, foi fanfarrão ou não? Não vou chegar tanto. Não, Paulinho... Foi fanfarrão? Tá confiante igual o Gabriel, né? Tá confiante igual o Gabigol. 70-30 acho que é justo. Tá lindo. Justo, né? Bem colocado, eu acho. O time do Del Valle, ele... Tudo bem que o Flamengo foi garfado lá, né? Eu entendo que o Flamengo... Aquele tá pênalti, se referindo a qual lance? Aquele lance do pênalti lá. Cara, ali é um pênalti lance... mais discutível. Não, eu acho que não foi pênalti, mas é compreensível se não tivesse VAR. Com VAR, eu acho que ficaria bem claro, porque o Rafinha recua a perna e o jogador do Del Valle dá o tapa com o pé. Se não tivesse o VAR, um movimento, é muito normal se tivesse um encontro, o árbitro dá. Com o VAR, não é aceitável. Na minha concepção como ex-atleta, assim, você vê que ele claramente ele abre o pé para deixar o contato. Tal da decisão soberana do árbitro de campo, né? É um lance mais interpretativo mesmo, né? Ele, assim, a visão, ele vai ver se aquele toque ele foi provocado, se foi o bastante para derrubar o atacante. Eu acho que é um pênalti interpretativo, como foi, por exemplo, que o Rafinha sofreu contra o Emelec. Também. Né? E que eu acho que foi bem marcado naquela ocasião das oitavas. Então, acho que abre um espaço para discussão.
Fiquei mais incomodado naquele lance do Bruno Henrique, o lance do árbitro de vídeo, de limite ali, que não havia uma câmera muito clara. Mas entendo que o árbitro de vídeo não veio para dirimir todos os questionamentos e entendo que até a tecnologia tem uma limitação. A gente trabalha em transmissão de jogo, a gente sabe que a câmera de impedimento é posicionada num ponto onde ela consegue pegar o maior número de lances possíveis. Mas não há um 100% ali. Dependendo da angulação, você vai ter uma dúvida, você vai ter que contar com uma ajuda diferente da tecnologia, de tentar traçar a linha, mas ainda assim é difícil. Mas é um lance para mim que foi mais contestado. Eu achei que não deveria marcar, achei que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. E aí, se tivesse vindo com um placar favorável para cá, aí sim eu ficaria com o Paulo Nunes no 90-10. Mas aí eu coloco, diante desse empatezinho aí sem porque gol, não há o gol qualificado, né? Então o 0x0 leva para prorrogação. 1x0 deles lá, né? 1x0 no Maracanã, acabou, né? Mas enfim... Vamos ver amanhã, vai ser um jogo que certamente vai ser discutido aqui, toda a repercussão no troca de passes, que terá Rodrigo Rodrigues de volta, hein? Porra, que férias, hein? Que férias, hein? De 2 anos de férias. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Troca de Passes. Daqui a pouco a gente vai falar de Paulistão, porque o Corinthians entra em campo aí, pressionado, né? Falta de resultado, tá se ajeitando. Pessoal, dá uma olhada aqui nas comissões que eu já recebi hoje. Eu tô aqui almoçando em um dos melhores restaurantes da Disney e o meu almoço já tá pago. Então, se você quer aprender como que eu faço isso, como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço para ter esses resultados. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.